5 Deus fala a quarta linguagem do amor. Formas de servir Erasmana entre o Natal e o Ano Novo. E Paul Brown, este não é seu nome verdadeiro, estava em meu escritório para o seu check-up anual. Por mais de 15 anos, sei que na semana depois do Natal Paul vai ligar para minha secretária e marcar um horário. Professor de matemática do ensino médio em outra cidade, Paul passa parte da semana de recesso escolar comigo. Sentou-se diante de mim. Não parecia ter mudado desde o ano anterior. Talvez a barba estivesse um pouco mais espessa, o cabelo um pouco mais longo, a barriga um pouco maior e as roupas um pouco mais largas. Ele começou como sempre faz. Perguntou de meu filho, de minha filha e de minha esposa. Ouviu com interesse sincero enquanto eu dava meu relatório. Então, como sempre, disse, pois bem, vamos ao ponto. Puxando um pedaço de papel amassado de um dos bolsos e uma caneta do outro, fez a mesma pergunta de sempre. Como saber que é a vontade de Deus que você queise? Paul tem 42 anos e nunca se casou, apesar de estar namorando Beck há 12 e dos dois terem sido amigos por mais 7 anos antes de começarem a namorar. Por que pergunta? Indaguei com uma expressão profissional no rosto. É que Beck me disse, não apareça mais a não ser que esteja disposto a conversar sobre casamento. Não sei se estou pronto para isso. Meu estilo de vida não combina muito com o casamento. Trabalho 75 horas por semana e acho que a maioria das esposas não aceitaria uma coisa dessas. Concordei com a cabeça e disse, conte-me como é o seu dia. Bem, oficialmente entro no trabalho às 8:30 da manhã, mas costumo chegar à escola 1 hora antes. Leciono das 8:30 às 13:30 da tarde e depois dou aulas particulares para vários alunos até às 10:30 da noite, algumas vezes até depois disso. A escola me dá os alunos com mais dificuldade. Alguns não conseguem nem trabalhar conceitos básicos de matemática, sabe? Aquele tipo de aluno que não aprende em sala de aula, mas, quando estou trabalhando individualmente, não tem como fingir que entenderam e, assim, aprendem de verdade. Acham que não é legal fazer perguntas durante a aula. Fingem que estão entendendo, quando sei que não estão. Não podem terminar o ensino médio sem passar na prova de álgebra, e não vão conseguir isso nunca sem ajuda individual. Não me importo de dedicar esse tempo a eles. Claro que não recebo horas extras por isso, mas acho que uma esposa não compreenderia. Pondo a vírgula no lugar certo, descobri que esse era o esquema de trabalho de Paul havia 7 anos. É claro que nenhum outro professor de matemática daquela escola tinha os mesmos horários, mas, como Paul explicou, os outros professores têm os melhores alunos. Podem explicar a matéria em aula e eles entendem. Já os meus simplesmente não captam uma mensagem em aula. Veja bem, estou trabalhando com adolescentes que não têm os conhecimentos mais básicos. Ainda estão tentando descobrir onde colocar uma vírgula quando estão trabalhando com números decimais e porcentagens. A vírgula anda para a direita ou para a esquerda? Deixe-me comentar sobre um método que Deus me deu, prosseguiu Paul. Não estou contando vantagem. Simplesmente foi algo que me ocorreu um dia. Orei perguntando, Senhor, como posso ajudar esses alunos a se lembrarem onde colocar a vírgula nos números decimais? Assim, coloquei o alfabeto no quadro A, B, C, D, até a letra P. Sublinhei as letras D. Apontei para a letra D e perguntei, se vocês têm um número decimal e querem transformá-lo numa porcentagem, apontei para a letra P, para que lado devem mover a vírgula? Eles disseram, para a direita. Então fui até a letra P e perguntei, agora, se vocês têm uma porcentagem e querem transformá-la em número decimal, para que lado devem mover a vírgula? E apontei para a letra D para a esquerda, gritaram. Sabia que tinham entendido. 3 semanas depois, quando vi as provas deles, haviam escrito o alfabeto no alto da folha sublinhadora. Nós dois rimos e Paul disse, é um desafio e tanto, mas sei que estou fazendo diferença na vida deles. Vão concluir o ensino médio porque me dispus a ajudá-los. Os alunos sabem que estou do lado deles. Às vezes um diz para o outro, deixa o professor em paz. Ele é dos nossos. Reduzindo a carga horária, inclinei-me para trás em minha cadeira e disse, bem, Paul,
acho que você está certo. Acredito que nenhuma esposa ficaria feliz em ter um marido trabalhando 75 horas por semana. Assim, imaginemos que você se case e que tenha de reduzir a carga horária. Quais seriam as alternativas? Precisaria achar um assistente em período integral que pudesse ajudar os alunos individualmente depois da aula. Na verdade, um dia desses, eu disse para o diretor da escola: você precisa me contratar como professor particular em período integral. Coloque outra pessoa para dar aulas, e assim posso trabalhar das 13h30 da tarde às 11h30 da noite, todos os dias, ensinando alunos com dificuldade. Sei que obviamente isso não vai acontecer, mas seria o ideal. Outra ideia que me ocorreu é a de lecionar num cursinho para vestibular ou numa faculdade. Sei que as coisas não vão mudar enquanto eu estiver nessa escola, pois o diretor está contente com as notas dos alunos, e os pais também. Então, por que iriam mudar meus horários? Sabem que ninguém mais vai investir o tempo que dedico aos alunos. No entanto, não estou bem certo de querer mudar de escola. Afinal, foi esse trabalho que me motivou a voltar a estar em um mestrado. Lembra? Ele olhou para mim e eu concordei. Sim, eu me lembrava disso. Na verdade, lembrava-me de muita coisa sobre Paul. Lembrava-me de que sua mãe havia morrido de câncer quando ele estava no ensino médio. Católica devota, ela orava para que Deus cuidasse de seus 7 filhos. Lembrava-me de quando Paul foi para a faculdade em busca do sonho de ser professor de matemática. Na faculdade, Paul tornou-se um dedicado seguidor de Jesus Cristo. Sua preocupação maior não era ser católico ou protestante, mas sim aprender a seguir os ensinamentos de Jesus. Lembrava-me de quando Paul mudou seu curso de matemática para comunicação, uma decisão que tomou com base no desejo sincero de transmitir os ensinamentos de Cristo a outros. Lembrava-me das dificuldades de Paul vários anos depois da faculdade, trabalhando com uma empresa de comunicação e questionando se era isso mesmo o que deveria fazer da vida. E lembrava-me claramente da decisão de voltar para a faculdade, terminar o curso de matemática e fazer mestrado nessa área para poder lecionar, algo que havia sido sua visão e paixão desde o começo. Assim, disse a Paul, você percebeu o que está acontecendo? Vive feito um monge, dedicando a vida ao ensino da matemática e ajudar os alunos a terminar o ensino médio, coisa que não conseguiriam fazer sozinhos. Está mudando a vida deles para sempre. Em contrapartida, quer se casar, mas acredita que as duas coisas não são compatíveis. Essa é a escolha que milhares de padres e freiras fazem ao longo dos anos. A maioria deles tomou uma decisão bem mais cedo na vida, mas a escolha é a mesma. A possibilidade de casar. Fiz uma pausa e depois continuei. Talvez seja a hora de considerar de modo realista a possibilidade de se casar. Isso talvez signifique dizer a Beck, estou disposto a pensar em casamento, se nós dois soubermos que ao conversar sobre isso podemos decidir não casar. É possível que vocês dois tenham de frequentar alguns cursos preparatórios para o casamento e fazer alguns testes psicológicos para avaliar o nível de compatibilidade dos dois. Com certeza, significa que vão ter de considerar seu estilo de vida e perguntar-se, como seriam as coisas se fossem os casados? Talvez isso provoque mudanças no âmbito vocacional de cada um, mas pelo menos, no final do processo, serão capazes de tomar uma decisão sobre casar ou não com base em informações sólidas. A sala ficou absolutamente em silêncio. Eu sabia que Paul estava refletindo sobre o que eu havia acabado de dizer. Não sei se estou disposto a dar esses passos, disse ele. Pelo menos não agora. Conversamos sobre vários outros assuntos menos importantes. Como sempre, Paul agradeceu por meu tempo e disse quanto apreciável ter apresentado a ele minha visão de modo objetivo. Ao vê-lo sair, sabia que voltaríamos a nos encontrar depois do Natal no ano seguinte. E, mais uma vez, conversaríamos sobre como saber que é a vontade de Deus que você queise. Expressando amor a Deus pelas formas de servir. A principal linguagem do amor de Paul consiste em formas de servir. Dar aulas particulares de matemática para os alunos com dificuldade é a maneira de expressar amor a Deus. Por isso, para ele era tão difícil imaginar a ideia de deixar esses alunos, mesmo que fosse para entrar num relacionamento conjugal.
No entanto, não era a primeira vez que eu havia observado a linguagem do amor de Paul. Quando ele trabalhava na área de comunicação, costumava oferecer-se para operar o sistema de som da igreja e editar os serões do pastor, a fim de serem transmitidos por uma estação de rádio. Durante esses anos, ele sempre dedicava 20 horas por semana a esse trabalho voluntário. Era sua forma de expressar amor a Deus. Não posso dizer se Paul vai casar algum dia, mas posso afirmar que, se isso acontecer, ele vai encontrar uma forma de servir a outros, pois as formas de servir são sua principal linguagem do amor. A profetisa do amor. Poucos dos meus leitores conhecem Paul Brown, mas certamente a maioria sabe quem foi Madre Teresa. Ela foi a profetisa do amor no século XX, e não há dúvida de que sua principal linguagem do amor consistia em formas de servir. Quando era adolescente, Agnes Bojachil, nome que Madre Teresa recebeu dos pais, passou a fazer parte de um grupo de jovens católicos na paróquia jesuíta do Sagrado Coração em sua cidade natal de Sople, na Albânia. Aos 18 anos de idade, mudou-se para a Irlanda, a fim de juntar-se às Irmãs de Nossa Senhora de Loreto. 3 meses depois, foi enviada a Calcutá, na Índia, e mais tarde a Darjeeling, próximo ao Himalaia, onde, em 1937, fez seus votos definitivos e assumiu o nome de Teresa. Depois de 9 anos lecionando na única escola católica para meninas em Calcutá, sendo a maioria das alunas de famílias abastadas, Irmã Teresa tomou consciência de um chamado em meio à vocação. Deveria deixar o convento, Loreto, e dedicar-me a ajudar os pobres, vivendo no meio deles. Abandonar Loreto foi um sacrifício mais penoso do que deixar minha família naquela primeira ocasião em que resolvi seguir minha vocação. No entanto, precisa ver a fazê-lo. Era um chamado. Sabia que precisava ir, não tinha ideia de como chegar lá. Algumas das ex-alunas de Madre Teresa acompanharam e, juntas, formaram o núcleo do ministério que se tornou as Missionárias da Caridade. Madre Teresa iniciou o trabalho com aqueles que viu primeiro, crianças abandonadas vivendo nos parques da cidade. Começou a lhes ensinar os hábitos básicos de higiene. Ajudou-as a aprender o alfabeto. Não tinha um plano mestre para seu trabalho, mas seu objetivo era claro: amar os pobres e servi-los, vendo neles a figura de Jesus. Em suas palavras, não havia nenhum planejamento na hora de determinar que trabalho deveria ser realizado. Eu liderava a obra conforme me sentia chamada pelo sofrimento do povo. Deus me fazia ver o que desejava de mim. Quando encontrou uma mulher à morte, estendida na calçada, Madre Teresa a levou para casa. Logo depois, abriu o lar para doentes terminais, a fim de oferecer-lhes um lugar tranquilo e digno para passarem o fim de sua vida. Mais tarde, quando viu crianças abandonadas, às vezes filhos e filhas daqueles que se encontravam no lar para doentes terminais, ela abriu Xixu Faban, o primeiro de uma série de lares para crianças. Semelhantemente, começou lares para leprosos, aidéticos e mães solteiras. Quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 1979, não julgou que a Zoma em dinheiro lhe pertencesse, mas aceitou-a em nome dos pobres e gastou-a toda com eles. Considerar Madre Teresa simplesmente uma pessoa de altruísmo excepcional é deixar de ver a mensagem central de sua vida: sejam quem forem os mais pobres dos pobres, são Cristo para nós, Cristo na aparência de sofrimento humano. As missionárias da caridade acreditam firmemente que, cada vez que oferecem ajuda aos pobres, estão servindo a Cristo. Ela disse ainda: quando tocamos os enfermos e necessitados, tocamos o corpo sofredor de Cristo. É de Jesus que cuidamos. É a Ele que visitamos, vestimos, alimentamos e consolamos. Toda vez que servimos os pobres, enfermos, moribundos, leprosos, aidéticos, não devemos fazê-lo como se fossem Jesus, devemos servi-los porque são Jesus. Servir as pessoas equivale a amar a Deus. A dimensão essencial das formas de servir de Madre Teresa era de natureza espiritual para mim. Jesus é a vida que desejo viver, a luz que desejo refletir, o caminho para o Pai, o amor que desejo expressar, a alegria que desejo compartilhar, a paz que desejo semear ao meu redor. Para ela, servir as pessoas era amar a Deus. Para a Madre Teresa, o amor sempre envolveu serviço e sacrifício. Afinal, a seu ver,
Foi assim que Deus expressou amor por nós. O verdadeiro amor causa dor. A fim de dar-nos prova de seu amor, Jesus morreu na cruz. A fim de dar à luz ao filho, uma mãe tem de sofrer. Se verdadeiramente amamos uns aos outros, não podemos evitar os sacrifícios. O desafio de Madre Teresa a outros para que se juntassem a ela para amar a Deus não raro era expresso por formas de servir. Convido todos vocês que apreciam nosso trabalho a olhar em volta, a se dispor a amar aqueles que não têm amor e a lhes oferecer seus serviços. Não somos, por definição, mensageiros do amor? Posteriormente, disse, não nos contentemos em dar dinheiro. O dinheiro não é tudo. Os pobres precisam do trabalho de nossas mãos, do amor de nosso coração. O amor, um amor abundante, é a expressão da religião cristã. Aqueles que procuravam seguir seu exemplo, Madre Teresa enfatizava a relação entre amar as pessoas e amar a Deus. Certa vez, logo que foi fundada a Congregação dos Irmãos Missionários da Caridade, um jovem irmão veio a mim e me disse, Mari, tenho um chamado especial para trabalhar com os leprosos. Quero dar-lhes minha vida e dedicar-lhes todo o meu ser. Não há nada que me atraia mais do que isso. Sabia que o amor que sentia pelos que sofriam de lepra era verdadeiro. Eu, porém, respondi, creio que você está um tanto enganado, irmão. Nossa vocação consiste em pertencer a Jesus. O trabalho não passa de um meio de expressar nosso amor por Ele. O trabalho, em si, não é tão importante. O que importa é que você pertence a Jesus, Ele é quem lhe oferece os meios de expressar esse pertencer. Para ela, cuidar das necessidades espirituais era mais importante que cuidar das necessidades materiais. Temos a tarefa específica de dar auxílio material e espiritual para os mais pobres dos pobres, não apenas para os que se encontram nas favelas, mas também para os que vivem em qualquer canto do mundo. Se nosso trabalho fosse apenas lavar e alimentar os enfermos e dar-lhes remédios, o centro de caridade já teria fechado há muito tempo. A coisa mais importante em nossos centros é a oportunidade que temos de alcançar as almas. O ato supremo de serviço, uma vida de sacrifício para Madre Teresa, Deus expressou o amor por nós ao enviar o único Filho, Jesus, que por sua vez expressou amor por meio do supremo ato de serviço, dar a vida por nossos pecados. Quando uma jovem chamada Agnes Bojaxhiu respondeu a esse amor, foi determinador rumo de sua vida. Seria uma existência caracterizada pela generosidade, compaixão e abnegação mediante formas de servir aos pobres. Sua vida chamou a atenção do mundo, mas foi intensa e pessoalmente motivada por amor a Jesus. Ela tornou-se modelo para milhares de seguidores de Cristo cuja principal linguagem do amor consiste em formas de servir. Os formas de servir de Deus ao longo dos anos. Quem é esse Deus que cativou o coração de Agnes Bojaxhiu e que a transforma em Madre Teresa? A resposta vai direto ao ponto. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de José, é aquele que a Bíblia chama de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo do 57. Ele é o Deus que fala fluentemente a linguagem do amor denominada formas de servir. Que criança judia não conhece a história do ato de amor de Deus ao libertar Israel da escravidão no Egito? Esse ato de amor é tão importante que é comemorado pela comunidade judaica há mais de 3.500 anos, é a Páscoa. Durante a viagem de 40 anos do Egito para Canaã, o povo de Israel viu Deus expressar seu amor por meio de formas de servir em diversas ocasiões. Ele abriu as águas do Mar Vermelho, um episódio que ganhou vida para o público de nossos tempos através do filme Os 10 Mandamentos, do diretor Cecil B. DeMille. No meio do deserto, Deus proveu água para o povo beber e codornizes para se alimentar. A nação judaica foi afetada de modo tão profundo pelo amor de Deus expresso pelas formas de servir que, não raro, relatavam sua história descrevendo a narrativa dos atos poderosos de Deus em favor de Israel. Ao contrário de Balé dos deuses pagãos de seus vizinhos, que nunca respondiam às orações e aos sacrifícios daqueles que os invocavam, o Deus de Israel revelava amor por meio de formas de servir, em resposta às orações de seu povo. Inimigos eram expulsos, pragas afastadas, secas tinham fim e enfermidades eram curadas quando Israel clamava a Deus.
A percepção de Deus como aquele que age era tão vital para o pensamento judaico que um dos nomes atribuídos por eles a Deus era Elohim, o Todo-Poderoso. O escritor de Salmos fez um contraste entre o Deus de Israel e os deuses pagãos, enfatizando as poderosas demonstrações de atos de Deus em favor de Israel. Ao falar dos deuses pagãos, o salmista escreveu: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. 58. Em contraste, ao falar do Deus de Israel, o salmista diz: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que tememos o Senhor, tanto pequenos como grandes. 59. Obviamente, o Deus de Israel é o Deus que expressava amor servindo aqueles que clamavam por ele. As formas de servir e as palavras de Jesus, no entanto, observe que o enfoque das formas de servir de Madre Teresa era Jesus, e não Deus Elohim. Por quê? Quando estudamos a vida de Jesus de Nazaré, podemos vê-lo identificar-se como Deus de Israel. Essas afirmações são tão claras e tão entretecidas no conceito de Jesus acerca de si próprio que muitos consideraram-nas inacreditáveis e concluem que Jesus era um homem com delírios de grandeza, alguém que não deveria ser reputado seriamente como líder religioso digno de crédito. Que declarações de Jesus foram consideradas inacreditáveis, mas que Madre Teresa e inúmeros outros aceitaram como verdadeiras? No início de sua vida adulta, Jesus voltou à Vila de Nazaré, onde havia crescido, e, num sábado, foi até a sinagoga. Quando lhe pediram que lesse as Escrituras, ele abriu o rolo em Isaías capítulo 61 e leu o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregoar o aceitável do Senhor. Essa passagem era normalmente compreendida como uma profecia sobre o Messias, que um dia viria a Israel. Quando Jesus terminou a leitura, disse: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Assim, ele afirmou ser o tão esperado Messias. Os líderes da sinagoga ficaram tão furiosos que literalmente arrastaram Jesus para fora da cidade. Isso levou Jesus a dizer: Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. 60. E então Jesus começou seus 3 anos de ministério pleno de formas de servir. Em outra ocasião, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, como a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. 61 Fica evidente que Jesus havia se declarado o Filho único de Deus, ao qual foi dada grande glória no céu. Naquele momento, procurando preparar seus seguidores para a morte que lhe havia sido determinada por Deus, Jesus disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. 62 Jesus declarou que suas formas de servir, inclusive a preparação de um lugar para seus seguidores, eram como amorosas formas de servir do Pai. No entanto, suas palavras: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, causaram perplexidade em um dos discípulos. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco,
e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, eu Pai, em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. 63 Caso se parta do pressuposto de que a encarnação Deus haver se tornado homem é impossível, então fácil entender por que se considerariam inacreditáveis os ensinamentos de Jesus. No entanto, o interessante é que Jesus usou formas de servir como prova da veracidade de suas declarações. Como ele disse aos seus discípulos, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas, agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim, como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. 64 Formas de servir miraculosas. Os milagres realizados por Jesus jamais resultaram de um capricho. Foram sempre expressões de seu amor pelas pessoas. Curar os enfermos, dar visão aos cegos, acalmar a tempestade, expulsar demônios, em 3 ocasiões, ressuscitar mortos. Todas essas obras constituíram feitos sobrenaturais que o identificaram com Deus e que foram realizados como expressão do amor divino. Tal realidade ficou evidente em sua declaração, como o Pai me amou, também eu vos amei. 65. Jesus qualificou a própria morte como um ato de serviço quando disse, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 66. Esse amor fica ainda mais claro na cruz, quando, morrendo, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabemos o que fazem. 67. Fica evidente que o apóstolo Paulo considerava a morte de Cristo uma expressão do amor de Deus. Estas são suas palavras à Igreja de Roma, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 68 Para Paulo, a ideia predominante era que Cristo havia morrido não por pessoas boas, mas por pecadores. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, a filha de um oficializeu amigo que ficará 4 dias no sepulcro. Esses milagres estão registrados em Lucas 7:17, 8:41,42, 49:56 e em João 1:44, respectivamente. Anteriormente, Jesus havia orado, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. 69 Respostas às formas de servir de Jesus. A identificação de Jesus como Pai, a menção de que estava com ele antes da fundação do mundo, a vinda ao mundo a partir do Pai e as indicações claras de que, depois de sua morte e ressurreição, voltaria para o Pai forçaram homens intelectualmente honestos a concluir que há somente 3 possibilidades. Jesus é um enganador consciente que deve ser ignorado, um camponês delirante digno de pena ou, de fato, o Senhor divino que deve ser adorado. Não há bases intelectuais para considerá-lo um grande mestre religioso. Suas declarações de divindade não nos oferecem essa opção. Para todos os que estudam a vida de Jesus, ele se torna uma encruzilhada na estrada da vida. Em meio aos que escolhem o caminho da submissão, os que se colocam de joelhos, submetem o coração-se para andar humildemente como seus servos, muitos testemunharão que, em última análise, o que conquistou seu coração foi o amor divino expresso pelas formas de servir miraculosas e pela morte sacrificial e voluntária de Jesus para pagar o preço de seus pecados.